tem medo do futuro? Tem medo de fracassar? Sofre com crises de ansiedade? Meu nome é Vinícius Henrique e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Em Filipenses 4,6 diz: Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse texto é conhecido por muita gente. A grande questão é que, mesmo assim, os números são alarmantes. Segundo uma matéria que saiu em 2017, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. As estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que 9,3% dos brasileiros sofrem com algum transtorno de ansiedade. Mas afinal, o que é esse transtorno de ansiedade? O que é a crise de ansiedade? O transtorno de ansiedade se caracteriza pela preocupação desproporcional de problemas que ainda não aconteceram, problemas que estão sendo antecipados. As pessoas que sofrem essas crises têm pensamentos obsessivos e enfrentam diariamente seus medos e suas dificuldades. Segundo os psiquiatras, médicos e psicólogos, a ansiedade é uma alteração cerebral fisiológica que prepara as pessoas para responder a uma situação de perigo, ou seja, um mecanismo de proteção. O problema é quando isso se torna mais recorrente do que o normal e as pessoas começam a ter crises. É como um alarme de um carro. É ótimo para te protegê-lo, mas se dispara toda hora, acaba te perturbando e passa a ser um transtorno para você. Nesse vídeo eu quero me aprofundar em dois tipos de pessoas que sofrem crise de ansiedade. É claro que existe mais pessoas específicas, mas eu quero me aprofundar em dois tipos específicos. Pessoa número 1. Aqueles que ainda não encontraram o seu propósito de vida. Aqueles que ainda não conseguiram encontrar o chamado de Deus para a sua vida. Esse tipo de pessoa acabam sendo os adolescentes que estão se caminhando para uma juventude e uma vida adulta. Eles começam a trazer preocupações futuras para o seu presente. Isso acaba atrapalhando a sua vida. Isso acaba se tornando crise de ansiedade. É claro, é muito bom se preparar para o futuro. Mas quando você pensa excessivamente no futuro, isso começa a ser um transtorno para você. E quando a pessoa não sabe o que ela quer ser, não sabe qual é o propósito dela, prejudica mais ainda, pois isso gera um sentimento de frustração e ela acha que no futuro ela vai se tornar um fracassado. Mas Vinícius, como é que eu encontro o meu propósito? Como é que eu encontro a minha vocação aqui nessa terra? Bom, a resposta é muito simples, porém muito verdadeira. Você deve buscar Deus intensamente. Você tem que querer ser filho de Deus, você tem que querer ser discípulo, você tem que querer viver uma intimidade com Ele, para que os mistérios dele sejam revelados para você. Mas Vinícius, eu já frequento uma igreja, eu já frequento uma célula, e eu ainda não entendi o meu propósito de vida. Então, não basta você só frequentar uma igreja, não basta você só frequentar uma célula, pois o que não falta, infelizmente, hoje são pessoas que estão na igreja, mas estão distantes de Deus. O segredo, porém, está na sua intimidade com Deus, no seu secreto, onde as pessoas não conseguem te ver. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 14, Jesus diz o seguinte: E assim acontece com as pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Nesse versículo, Jesus faz referência às pessoas que não estão ligadas com Ele. Aos fariseus da época, os próprios religiosos que crucificaram ele, aos gentios que não querem nada com ele. Essas pessoas, infelizmente, não entendem os mistérios de Deus. Quando Deus ele se revela, elas não conseguem entender, porque elas não estão ligadas na intimidade com Jesus. Elas não estão ligadas na intimidade com o Espírito Santo. E quando o mistério é revelado, elas não entendem. E sendo assim, elas acabam não entendendo o seu próprio propósito de vida. Porém, logo em seguida, Jesus fala sobre as pessoas que estão ligadas com ele. Fala dos seus discípulos, das pessoas que estão querendo buscar uma intimidade com Ele. No versículo 16 ele afirma: Jesus continua dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Já aqui, Jesus está fazendo referência ao seu povo, aos seus discípulos, às pessoas que estão em completa harmonia com Ele, em completa intimidade com Ele. E ele afirma que para essas pessoas os mistérios são revelados. E eles vendo, veem. Eles ouvindo, conseguem ouvir os mistérios de Deus. E o que eu quero trazer com isso? Os mistérios de Deus vai ser revelado para você. Os propósitos de Deus só vai ser revelado para você quando você tomar uma posição de querer sair da superfície. De querer sair do raso e querer ir mais profundo. Uma profunda intimidade com Deus. Só assim os mistérios vão ser revelados para você, quando você toma uma atitude, uma posição de deixar de ser religioso, de deixar de ser hipócrita e começar a ser discípulo, começar a ser filho de Deus.
para que assim os mistérios sejam revelados para você, que você comece a seguir o seu propósito, que você comece a seguir o seu caminho que Deus colocou na sua vida. Tome uma posição hoje. Queira viver numa profunda intimidade com Deus. Queira sair da superfície. Reconheça isso. Reconhecer o erro não é vergonha. Na verdade, reconhecer o seu próprio erro é maturidade, é um dom do Espírito Santo. E quando você reconhece isso, você começa a caminhar com Deus. E Ele te guia para o propósito dele na sua vida. E assim o vazio que está no seu coração vai ser preenchido e toda a ansiedade vai embora. E quando você começa a confiar nele, aí sim as coisas começam a fluir. Amém? O segundo tipo de pessoas que eu quero tratar hoje são as pessoas que já conhecem o seu propósito, que já conhecem o que Deus tem para a sua vida, que já conhecem o seu talento interior. Porém, elas vivem uma ansiedade porque elas querem colher o fruto rapidamente. Elas não querem passar pelo processo. Elas já querem ir direto para o fruto e não esperam o processo. Quando eu falo de frutos, literalmente falando, são frutos que dão em árvores. Mas antes dos frutos vir, primeiro vem as árvores, primeiro vem uma raiz, primeiro cresce uma raiz. Na verdade, primeiro de tudo, é uma semente que é lançada. E eu quero meditar numa palavra que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 36, que diz o seguinte: Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você entende que você tem que passar por um processo para colher os frutos. Mas, Vinícius, que processo seria esse? Precisamos entender que antes de dar frutos, devemos investir nas nossas raízes. E toda raiz começa com uma semente que foi lançada no solo. O segredo, porém, está na semente. Se ela for lançada em um solo bom e ela for bem cuidada, a primeira coisa que irá acontecer com ela é que ela morrerá. Exatamente. Primeiro ela morre e depois ela começa a germinar, formando-se as suas raízes. E quanto mais profundo suas raízes forem, mais saborosos serão os seus frutos. O nosso problema é que logo queremos comer os frutos e não estamos dispostos a esperar o tempo em que a semente morre e muito menos o tempo em que a raiz leva para crescer para baixo. E aí que está, a nossa impaciência acaba nos levando a ter crises de ansiedade. Quando somos impacientes e não sabemos esperar o tempo de Deus, nós acabamos se frustrando. E logo em seguida vem a ansiedade, vem a preocupação desproporcional, uma preocupação excessiva do futuro, uma preocupação excessiva de coisas que ainda não aconteceram. Eu vou te contar um segredo aqui. Jesus, ele só começou o seu ministério depois dos seus 30 anos. Antes dos seus 30 anos, Jesus ele se preparou. Ele viveu em submissão à sua mãe e ao seu pai, viveram com ele, trabalharam junto com ele. Aos 12 anos ele já estava dando aula para os judeus e já tinha entendido o seu propósito. Mas é claro, ele não pulou o tempo do processo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali ele construiu o seu caráter de Deus. O caráter que Deus queria para a vida dele só foi constituída depois que ele foi ao deserto, depois que ele passou pelo processo. Se até mesmo Jesus passou pelo processo onde de colher os seus frutos, por que você não quer passar pelo processo? Por que você quer pular essa etapa? Para terminar, eu quero meditar numa palavra no livro de Mateus, no versículo 34, que diz assim: Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Jesus está dizendo aqui para você viver o hoje, para você dar o seu melhor hoje, para que a longo prazo você possa colher bons frutos. E você fazendo a sua parte, Deus ele vai fazer a parte dele. Ele vai cumprir a promessa que revelou a você. Basta você fazer a sua parte, que Deus irá fazer a dele. E antes do vídeo terminar, eu quero trazer duas ferramentas para você viver esse processo corretamente. A primeira ferramenta que você tem que adquirir é a sabedoria. Você adquirindo conhecimento e colocando esse conhecimento em prática, você se tornará sábio. A sabedoria é o melhor recurso que o homem pode adquirir para viver da melhor forma aqui na Terra. Então, busque conhecimento, leia livros, estude mais, leia mais da palavra, para que você cresça em sabedoria, para que você cresça em conhecimento. E aí sim Deus irá fazer uma grande obra na sua vida. E a segunda ferramenta que eu quero trazer também é a paciência. Por que, Vinícius, paciência? Porque crescer não é fácil. Crescer machuca. E amadurecer custa muito caro. Na academia, os atletas costumam dizer que sem dor não há ganho. Isso é uma verdade absoluta.
Porque se crescer para fora machuca, imagine crescer para dentro. A gente só cresce para dentro quando começamos a ouvir as verdades, quando começamos a enfrentar as injustiças e confiar totalmente na justiça de Deus e esperar o tempo certo de fazer o que é certo para que possamos desenvolver a nossa fé no que realmente importa. Esse vídeo requer um tempo especial, mas eu não quis me aprofundar muito para não fazer um vídeo muito longo para que não venha ficar chato. Mas se vocês quiserem ouvir mais sobre esse tema e quiserem uma parte 2, comentem nos comentários que eu irei trazer uma parte 2, um aprofundamento maior. Porque esse tema é um tema que vale a pena, é um tema que pode ajudar muitas pessoas. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com seus amigos, ajude a divulgar nas redes sociais, na sua célula, na sua igreja, com seus amigos, espalhe o vídeo, pois a melhor forma de abençoar outra vida é falando de Deus. E lembre-se, adquira sabedoria, viva a paciência para você poder desfrutar dos melhores frutos de Deus para a sua vida. Deus ele tem uma promessa muito especial para a sua vida. Busque Ele incansavelmente, intensivamente, que Ele quer se revelar para você. É isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!